Como saber se eu estou aprisionado com uma mágoa no meu coração? Se você tem essa dúvida, fica nesse vídeo que eu vou te contar aquilo que mostra, que vai te ajudar a identificar aquilo que ainda está no seu coração, travando a sua vida, impedindo de Deus se manifestar em você. Quero te dizer que todo mundo se ofende, nós falamos isso no último vídeo, todo mundo se magoa, todo mundo já se sentiu ofendido. Mas a grande questão aqui é: como que eu vou identificar que uma mágoa que aconteceu há muito tempo atrás ainda pode estar mexendo comigo e sendo um bloqueio na minha vida? Gente, eu costumo dizer assim, ó, você quer conhecer uma pessoa? Coloca ela numa situação de crise. A gente sempre fala, quando algo é espremido, a gente retira aquela essência, igual o azeite, por exemplo. Ele vem do quê? Ele vem da prensa. E na nossa vida, quem nós verdadeiramente somos é revelado no momento de crise, no momento de aperto. Quando a gente está em momento de crise, momento de aperto, aquilo que a gente coloca para fora é quem nós verdadeiramente somos. E você deve estar pensando, tô lascado. Se você começa a olhar para a situação e falar assim, meu Deus do céu, no momento de crise eu sou a pior pessoa. Pois é, esta pessoa é você. E tá na hora de você encarar essa pessoa e levar essa pessoa ao amadurecimento, para entender que a crise passa, que a dificuldade passa, que as coisas sempre mudam, mas que principalmente nós não podemos ser a mesma pessoa de sempre. Eu não posso, numa crise que um dia eu explodi, eu expulsei pessoas da minha vida, eu falei o que eu não deveria ter feito, eu cometi atrocidades porque eu estava fora de mim. Essa pessoa não serve mais para hoje. Eu preciso deixar essa pessoa que um dia a crise revelou que eu era lá no passado e começar a me tornar quem Deus quer que eu me torne. Não dá para eu ficar vivendo uma vida de ofensa e carregar a ofensa até hoje. E se você tá com essa dúvida, eu quero te dizer, na situação de aperto, na situação de crise, quem você se revela? No momento de confronto seu, o que sai de você? Comece a refletir agora o que você tem colocado para fora nos momentos mais difíceis, momentos de crise, de perda, de dor. Quando você está ressentido com alguém, um confronto dessa pessoa vai revelar o que existe dentro de você. Igual marido e mulher, por exemplo, quando começam a brigar. Aí, às vezes, uma situação antiga que aconteceu lá atrás, eles podem estar brigando por algum descontentamento, algum conflito de interesse, de opiniões. Ou, clássico, né, gente? Brigar por dinheiro. Brigar porque as contas não estão sendo pagas, brigar porque o dinheiro sumiu, brigar porque o dinheiro foi usado de maneira indevida com algo que não tinha relevância. Quando as pessoas começam a conflitar, no meio do conflito, as pessoas começam a colocar para fora aquilo que elas estão carregando, há muito tempo. E quando a gente resolve uma ofensa, de fato, a gente deixa ela no passado. Passou aquela ofensa. Ficou para trás aquela mágoa. Mas se eu ainda trago essa mágoa à tona, se eu ainda tento esfregar na cara, se eu ainda fico remoendo, se eu ainda utilizo como argumento para cutucar o outro, significa que eu ainda não venci. Então, se tem duas coisas que traz muito para fora aquilo que nós estamos carregando, é a briga, é o conflito e é a questão do dinheiro. São duas coisas que costumam trazer para fora aquilo que nós estamos carregando e que muitas das vezes não aparece. Quando nós estamos felizes, conversando, quando tá tudo bem. Às vezes tem uma pessoa que te fez mal e no dia a dia você finge que nada aconteceu, tá tudo bem. Mas lá no fundo, quando você está em um momento difícil, quando você está numa crise, quando uma seta, como um gatilho é acionado na sua mente, tudo aquilo volta à tona de novo. Significa que você ainda não resolveu o conflito. E hoje esse vídeo é para te tirar do auto-engano. Muitas pessoas, eu sei porque Deus, ele já me incomodou muito com isso, e eu vejo acompanhando pessoas há muito tempo, que as pessoas elas vivem num auto-engano. Não, eu sou cheia de Deus. Não, eu tenho o Espírito Santo. Eu sou um cristão, Deus está na minha vida, já superei isso. Quando, na verdade, elas não venceram. Lá no coração delas, elas culpam o outro, elas massacram o outro, elas esperam que o outro venha acolher os frutos daquela ação negativa que eles tiveram. E a pessoa, ela se alegra quando algo de ruim acontece com o outro. Porque você pensa o quê? É justiça de Deus.
O cristão, ele pensa, se o outro sofrer, é justiça de Deus. E a gente precisa entender que isso não é ser um cristão de verdade. Enquanto nós estamos esperando que o outro sofra, o evangelho não pode estar em nós. O Espírito Santo não está em nós. Se nós estamos esperando a desgraça do outro, se nós estamos nos alegrando com aquilo que está dando errado na vida do outro, a pergunta que eu te faço é, será que o Espírito Santo está mesmo sobre a sua vida? Será que o poder da cruz está realmente transformando o seu interior? Porque eu acredito que não. E em alguns momentos o Espírito Santo já me confrontou sobre isso. Em alguns momentos em que eu ficava chateado com alguma pessoa, eu queria que de alguma forma ela fosse punida por aquilo. E eu já passei por isso várias vezes. Eu tive que levar aquele sentimento para a cruz. Eu tive que levar aquele sentimento para Jesus, para que Jesus pudesse falar bem assim, deixa isso no passado. Eu farei justiça na sua vida. Na vida dele, deixa que ele vai colher. Aquilo que planta, aquilo que nós plantamos, certamente iremos colher. É isso que a palavra nos garante. Então, cada um que fique com a sua própria colheita. Eu preciso me concentrar não em que o outro tenha uma colheita ruim ou uma terra infértil, mas que eu possa plantar coisas boas para que eu possa colher coisas boas. A ponto de eu mesmo também semear coisas boas na vida dos outros. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia é a história de José. Por quê? Porque José, a gente vê Deus dando uma promessa para ele, mas ele sendo uma pessoa muito imatura, falando coisas para quem não devia, e acaba que os irmãos que já tinham inveja dele só tem mais um motivo para falar o quê? Vamos fazer mal a José. Vamos matar José. Ah, não, então não vamos matar não, mas então vamos dar um sumiço nele. A gente precisa se livrar desse cara. E ele sofre por anos que ele fica preso, depois por anos que ele trabalha, mas ele é prejudicado por alguém simplesmente por fazer o que é certo, ou por não fazer o que é errado. Imagina o que se passa na cabeça de José durante todos esses anos. Minha família me rejeitou, meus irmãos me rejeitaram, meu pai não veio atrás de mim. Então imagina quantos pensamentos de ofensa poderiam atingir a mente dele, de modo que ele pudesse pensar que ele era o fracassado, que ele era o rejeitado, que Deus tinha abandonado ele, que aquele sonho de Deus era mentira para a vida dele. Quantas vezes nós vivemos uma vida como a de José, que Deus nos dá uma promessa, nos dá uma palavra, mas a gente começa a viver uma sucessão de coisas em que pessoas nos fazem mal, e a gente pode ficar ali remoendo, pensando. Mas eu acredito fielmente que José, ele teve esses pensamentos, mas ele venceu esses pensamentos. Ao invés de ser refém dos pensamentos destrutivos, ele decidiu dominar os pensamentos dele, que é o grande desafio que a gente tem como cristão. Dominar aquilo que a gente pensa, que muitas vezes nos aprisiona. A nossa própria mente pode nos enganar. O auto-engano é a sua mente querendo te levar para baixo, querendo falar para você assim, olha, se você parar para pensar bem, não é justo. Se você parar para pensar bem, você não merece isso. Se você parar para pensar bem, as pessoas é que te rejeitaram. Então, toda hora o nosso cérebro e, obviamente, a ação do inimigo também, influenciando a nossa mente, faz com que a gente se coloque lá embaixo. Mas a prova de que José venceu os pensamentos dele foi o sucesso dele. Porque se uma pessoa ela atinge o sucesso, ela chega na promessa de Deus, significa que ela venceu os desafios que Deus colocou na vida dele, para transformar ele, trazer para fora o que ele poderia ter de melhor. Ele estava vivendo um momento de crise, mas ele decidiu deixar sair o melhor e não o pior. E para confirmar ainda mais isso, na oportunidade em que ele tem de prejudicar o irmão e falar, agora é a minha hora de fazer a justiça, agora é a minha hora de fazer todo mundo pagar, porque me rejeitaram, porque me abandonaram, porque não foram atrás de mim, porque me desejaram o pior. No momento em que ele poderia ter feito, ao invés disso, ele se tornou um abençoador. Esse é o desafio de Deus para nós. Não seja uma pessoa ofendida, seja uma pessoa que abençoa até mesmo aqueles que te ofenderam. Isso demonstra a ação de Deus na sua vida. Isso demonstra o quanto do Espírito Santo tem sobre você. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que as pessoas fazem sempre diz respeito a elas. E o que nós fazemos diz respeito a nós. Se aquilo que alguém fez contra mim hoje está ditando o que eu vou fazer com ela ou com qualquer outra pessoa, eu estou mostrando que eu estou no mesmo nível que ela, que eu estou me equiparando a ela e que aquela ofensa semeou na minha vida e está plantando, e está colhendo. Agora, quando eu venço aquela situação,
Quando eu olho, eu falo, eu decido que essa situação vai ficar no passado e eu serei alguém não fruto disso, mas alguém apesar disso. Que você possa ser alguém que não seja fruto de uma ofensa, mas que seja alguém apesar das ofensas. Que você possa ser uma pessoa vitoriosa em Deus, uma pessoa que vai avançar e viver os sonhos de Deus, apesar das dores que você enfrentou na vida e das coisas que falaram e fizeram contra você, que te jogaram para baixo. Esse é um grande desafio que eu quero deixar para você. E a pergunta final: você quer dar certo? Você quer a justiça? Ou você quer ser curado? Porque as duas coisas juntas, elas não se encaixam. Se você quer ser curado pelo Espírito Santo e viver o que Deus tem para você, entrega, deixa para trás o que você passou. Isso é o perdão, é uma grande perda. Eu perdi. Naquela situação eu perdi, naquela situação me prejudicaram, naquela situação eu fiquei para trás, mas eu decidi perder porque eu vou ganhar em Deus. Eu vou viver o que Deus tem para minha vida. Então, relembre pessoas e momentos que te feriram, que te jogaram para baixo, traga a memória e coloque isso diante de Deus, apresente isso para Deus, para que você não seja uma pessoa fruto da dor, mas uma pessoa vencedora apesar das ofensas e daquilo de ruim que já fizeram com você. Amém? Espero que você tenha sido muito agregado com esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você quer que eu fale mais ainda sobre isso, sobre qualquer outro assunto que venha à sua mente, porque o meu compromisso é que juntos nós possamos amadurecer na nossa vida com Deus, nos nossos relacionamentos com Deus, com o outro e com nós mesmos. Fechado? Compartilha aqui o vídeo, curte, não deixa de deixar o seu like, hein, gente? Tem gente que assiste e não deixa o like, o que custa? Aperta assim, curtir, entendeu? E se inscreva no canal se você também não está inscrito. Eu tô contando com você. Até o próximo vídeo.